Alô, amigos, programa Sustentabilidade retoma aqui direto dos estúdios ABC Repórter e hoje com um amigo de longa data, Rogério Ruschel, jornalista, consultor de empresas, falando sobre marcas, a importância da identidade territorial do seu produto, a procedência, vai falar sobre esses temas muito importantes. Rogério, obrigado. Bom dia, obrigado pelo convite, Roberto. Eu trabalhei, ou venho trabalhando, há mais de 25 anos com a questão da sustentabilidade, e esse é o caminho que nos levou a cruzar num determinado momento da vida. Na Câmara Brasil-Alemanha. Como uma das coisas que é importante para a sustentabilidade em termos de geração de resiliência de uma comunidade é a capacidade que uma comunidade tem de gerar seus próprios produtos e manter-se economicamente ativa para não perder divisas, não perder moradores, não perder negócio, etc. e tal. E a identidade territorial também faz isso. A identidade territorial é um valor de mercado, de marketing, que se dá muito pouca atenção no Brasil e que, até agora, porque a partir do momento, em janeiro desse ano, quando o Brasil, dentro do Mercosul, do Bloco Mercosul, chegou finalmente, depois de vários anos de conversa com a União Europeia, chegou na mesa do debate para abertura de mercados e estava tudo certo, Roberto, exceto por uma coisa. A União Europeia colocou em cima da mesa uma lista com 348 produtos brasileiros que não poderiam entrar em nenhum país da União Europeia porque estavam usando denominações de identidade territorial protegidas por legislação internacional. Sim, sim. Por exemplo, queijo tipo gorgonzola fabricado em Osasco não entra na União Europeia. Você vai ter que ter um nome para o seu queijo, uma identidade para o seu queijo. Então, sobre isso que nós estamos querendo, que eu queria falar, Roberto. E é legal porque... desculpe. Imagina. E sabe quanto vale esse negócio? Você estava dizendo. Então, o Ministério da Indústria e Comércio e as federações de indústria, Confederação Nacional da Indústria, etc. e tal, estimam que, enquanto o Brasil não puder denominar os seus produtos com outros nomes que não as denominações certificadas de origem europeia, presunto de Parma, presunto pata negra, queijo brie, queijo gorgonzola e essas coisas todas, a perda está estimada em 30 bilhões de reais por ano. Este é o mercado que nós podemos estar perdendo por não exportar por causa disso. Por quê? Porque nós não temos denominações de origem. É isso. Bem, temos poucas. Nós percebemos o seguinte, olhando retroativamente, o Brasil já é um país que pouco valoriza a cultura, a arte e tal. E a identidade territorial, na verdade, ela pressupõe que você tenha os seus próprios valores sendo construídos ao longo da criação do produto, da cidade, do edifício que está sendo preservado e tal. Como que nós podemos, no Brasil, começar esta trajetória num país que tem pouca ainda identidade cultural, turística e territorial? É uma excelente pergunta. Então, primeiro vamos esclarecer o que é identidade territorial. É um patrimônio econômico, cultural, empresarial e comunitário extremamente precioso. Aliás, eu vou contar uma historinha só para lembrar, e eu vou responder sua pergunta, mas vou lembrar uma historinha, duas historinhas. A primeira é o seguinte, eu chamo de síndrome do queijo de Piauí. É uma brincadeira, a minha pergunta é a seguinte, para poder mostrar por que é importante a identidade territorial? Ou que tipo de, além das questões da qualidade do produto, dele poder competir, um produto fabricado em determinada comunidade brasileira, poder competir no supermercado com seus concorrentes internacionais. Sim. Por quê?
Primeiro, eu vou contar a historinha do queijo, a síndrome do queijo de Piauí. Tu imagina um cidadão que cresce no interior do Piauí ou de qualquer estado. Eu pego do Piauí porque é interessante, é uma história similar que eu li. Aí é uma região seca, com pouca água, com pouco recurso alimentício e coisa e tal. Na região, a comunidade onde ele mora, é fabricado um queijo de cabra, muito bom, que ele passa a vida inteira comendo aquilo. Aí, quando ele chega aos 18 anos, ele vai para a capital, ele estuda, faz faculdade, aí ele é bom, como ele tem talento, ele vai para a França e ele está morando na França fazendo um doutorado. Ok? Dá aula na França, etc. e tal, e ele compra queijos, porque a França tem mais de 1000 queijos com identidade. Aí ele tá indo para comprar queijos, ele entra na loja de queijo dele, ele vai comprar um brie, ele vai comprar um gorgonzola, aí de repente ele vê no meio dos queijos franceses, tem um queijo bem pequenininho de cabra, que é o queijo do Piauí. Ele chora. É impossível ele não levar aquele queijo de cabra do Piauí para casa. Nem que não seja tão bom quanto os franceses, sim, mas é que tem uma mensagem, um envolvimento psicológico tão forte, tão forte, tão forte. Isso é o envolvimento do local. Eu vou dar um exemplo também, um outro exemplo. Quando você compra um equipamento de TI, um smartphone, uma televisão, uma coisa e tal, não importa de onde é, você compra por online, está tudo muito bem. Quando der problema, o que você quer? Você quer falar com alguém. Você quer o conforto de poder falar com alguém. É a mesma coisa, não adianta o cara te atender, uma pessoa gravada falar contigo, tu quer falar com alguém que te atenda. Esta relação é a mesma do local. Vou lembrar uma outra história. Bom, aí os brasileiros reclamam, mas como que a gente não pode chamar um queijo fabricado aqui que é bem parecido com gorgonzola, e por que eu não posso entrar com um nome gorgonzola? Aí o cara da Comunidade Econômica Europeia respondeu, pela mesma razão que vocês ficaram absolutamente nervosos quando há 5 anos atrás e entraram com petição na ONU, quando uma empresa japonesa registrou a marca açaí. Açaí. Mas como que registrou a marca açaí? A marca açaí é de um produto da Amazônia. Sim, pois é, não tinha proteção legal e jurídica, porque o Brasil é signatário das proteções de identidade territorial, denominação de origem, identidade geográfica. Tudo isso são critérios de valor econômico que são protegidos, porque tem valor. Então, mas nós não estamos muito distante de... voltando ao cerne da questão, que assim... O Brasil não valoriza o seu patrimônio, escapa açaí e outras coisas. É verdade. Como transformar a cultura da empresa, tá? E você tem um trabalho no Sul muito interessante com relação a vinhos, né? Temos. Como é que é essa experiência de você transformar a cultura das empresas para que elas comecem a enxergar que isto tem valor? Ok. Bom, não vamos ficar aqui maltratando a nossa própria cultura, porque nós sabemos que o brasileiro não necessariamente mostra ou evidencia o amor pela pátria que outras nações têm. Começa por aí, nós temos um problema. Nós somos uma nação extremamente receptiva, nós recebemos todo mundo bem, mas a gente não valoriza a nossa cultura. Depende. Eu vou dar um exemplo em turismo, que demonstra que é possível sim. Gramado é uma das 10 mais valiosas cidades do mundo para turismo, onde recentemente o jogador Cristiano Ronaldo inaugurou um restaurante, o único restaurante do melhor jogador de futebol do mundo que está na América Latina é na cidade de Gramado. Perguntaram para ele, Cristiano Ronaldo, por que tem na cidade de Gramado? Porque aqui as pessoas amam o que fazem e amam a sua cidade. Então, legal. Gramado é um exemplo típico. Por que dá certo em Gramado, Roberto? Porque há 50 anos tem uma política pública que diz assim, nós somos uma comunidade de origem alemã, ponto. Se você, tudo isso aqui
está focado para valorizar a nossa identidade. Existe um código de obras para construções, você não pode fazer qualquer coisa. Que está inserido nessa visão, de comunicação. Por que um arquiteto vai fazer uma casa em Gramado, uma propriedade, um prédio em Gramado, feito fora do padrão germânico, alemão, teuto, não sei o que de arquitetura, é tão caro em termos de pagamento de taxas, que o cara desiste. Sim. Ok? Então ele é obrigado a se enquadrar. Bom, esse é um exemplo do turismo. Sim. O nosso turismo geralmente é montado em cima de uma coisa artificial, um pórtico, um prédio, Não, nós temos que valorizar a comunidade, nós temos que valorizar a cultura das pessoas. Razão pela qual o principal destino de turismo do Brasil é a Serra Gaúcha. Porque a Serra Gaúcha ainda tem família italiana fazendo o que sempre fez. Pisando nas ruas lá. Desde 1880 e poucos que vieram para cá. Tem até uma história, eu não sei, nós não temos muito tempo. Isso. Pois é, mas eu queria contar. Na Serra Gaúcha tem o segundo idioma mais falado do Brasil, é falado na Serra Gaúcha, se chama Talian, é falado no Espírito Santo, é falado em 180 cidades de 4 estados do Brasil. Em alguns deles, como na Serra Gaúcha, chega a ser até um idioma oficial. O Talian, que é um italiano sem i, o que é? É a fusão das vários idiomas falados na Itália, quando os italianos vieram para cá, é o Vêneto de Veneza, é o da região da Toscana. Da Sicília. Quando eles vieram para o Brasil, para o Espírito Santo, para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul, os italianos, não existia a Itália. A Itália foi feita depois, foi unificada depois. Então, eles vieram falando o seu dialeto, chegou aqui, cada dialeto foi se fundindo com o português, o espanhol e até com o idioma dos indígenas, e criou um outro idioma chamado Talian, que é, segundo o IBGE, o segundo idioma mais falado no Brasil, com mais de 500 mil pessoas. Não é o inglês. O inglês é falado em reuniões de negócios, não na família, não na casa. Não é no dia a dia. Não é no dia a dia. Tá aqui perfeito, é. Tá perfeito. Então, aqui. E a outra história, então, eu já falei do açaí, falei de Gramado, o que mais faltava falar? Falta falar assim, quer dizer, antes, nós já vamos chamar o break, né? Mas é importante a gente, no retorno, você enfocar o seguinte. Você tem alguns exemplos de sucesso com isso, tá? E eu acho que seria importante nós mostrarmos, por exemplo, para a nossa plateia, para a nossa audiência, melhor dizendo, esses exemplos de sucesso que você, inclusive, exportou as informações para Portugal e importou isso também, fazendo um mix de experiências. Mas nós vamos chamar o comercial, para que você, nos minutos finais, possa explicar sobre isso daí. O programa Sustentabilidade retorna com Rogério Ruchel, falando de identidade territorial e como a sua marca pode ser valorizada e os seus negócios. Voltamos já. Ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Programa Sustentabilidade retorna, falando sobre identidade territorial com esse jornalista e consultor Rogério Ruchel, especialista nisso, que vai falar da experiência dele, como ele valorizou os vinhos da região da Serra Gaúcha e a experiência que ele trouxe de Portugal e levou a brasileira para lá. Fala um pouquinho dessa tua história no Sul. Existe antes do Sul, eu quero falar de uma coisa porque a indústria de vinhos é campeã nesse negócio de denominação de origem e valorização. Um vinho produzido na Borgonha
com uma inclinação tal ali, 1,5 km de vinícola, aquela uva que vai gerar um vinho chamado Grand Cru, vale, sei lá, 100 euros a caixa. Ok, 3 metros de distância para baixo tem um que não vale isso. Qual é a razão disso? A razão disso é a identidade daquela uva que está ali. O Brasil tem um exemplo fora do vinho do Rio Grande do Sul, que é um negócio chamado Café do Cerrado. O Café do Cerrado foi desenvolvido por uma associação de cooperativas e fabricantes de café, compradores de café na cooperativa, produtores de café, plantadores de café. Aquela primeira tua pergunta, como é que a pessoa pode se organizar para valorizar a identidade do que produz? Só tem um jeito: cooperação. Novamente, a indústria do vinho é o grande exemplo. O maior produtor brasileiro de vinho lá na Serra Gaúcha é a Cooperativa Garibaldi. É uma cooperativa de produtores. Eu planto, você planta a uva, mas a gente vende para uma única indústria que vinifica com qualidade. Então, assim... E reforça a o capacidade poder de produção e de negociação, né? Vou dar 2 exemplos. O Brasil perdeu, o primeiro do café, vamos terminar do Café do Cerrado. O Café do Cerrado só existe porque, num determinado momento, os grandes exportadores de café do Cerrado não conseguiram entrar no Japão porque o Japão queria uma certificação de origem. De procedência. De procedência. Os caras, mas eu não tenho isso, então vai ter. Fizeram uma enorme, sem governo, é isso importante. Por isso que funcionou. Governo bota um carimbinho lá para certificar e acabou. Mas não tem governo, não foi uma política pública. A procedência da carne. Foi uma política privada de autoajuda para exportar. Pois bem, o café entrou no Japão. Entrando no Japão, entrou na Europa, com o nome Café do Cerrado. E o Café do Cerrado é um genérico, é uma denominação. Então, eu posso ter um Café do Cerrado da marca tal, marca tal, marca tal e marca tal, desde que se cumpra aquilo. Sim. Vou dar outra ideia que não deu certo, que é um fracasso, é o cacau brasileiro. O Brasil era o segundo maior produtor mundial de cacau. Aí teve um problema lá da bruxa de vassoura, que é um inseto e coisa e tal. Demoramos para reagir porque o segmento era tão rico, que não precisava se preocupar com o problema de bruxa da vassoura. Que aparecia Quando acordaram menor, 10 anos depois, já era. Aí o Brasil caiu, é o 15º produtor, ou 13º, algo por aí. E sabe por que ele está reagindo agora? Porque as pessoas entenderam que o mercado que compra o cacau, ou ele compra um cacau em volume, de baixo valor, e depois tem que melhorar, tá? Ou ele compra um cacau chamado não é cacau de design gourmet. Sim, Prime. É cacau gourmet, Prime. Então tem uma empresa em Salvador que está fazendo um cacau gourmet. O cacau gourmet é um cacau ecológico, é um cacau... Por quê? Isso é outro exemplo que eu vou dar. Cara, a gente era o maior produtor de cacau e tinha uma grande empresa de pesquisa do cacau de alta qualidade, chamada CEPLAC. É uma espécie de Embrapa do cacau. Sim. Ok? Muito bem. Nesta retomada aí, o mercado mundial, aquele cara na Alemanha que quer comprar um chocolate, ele quer um chocolate cuja origem não tenha maltratado criancinha, não esteja humilhando mulheres, não faça maldades ambientais, sociais e culturais. Pois é, no sul da Bahia tem um tipo de cacau que pode fazer isso, é o cacau cabruca. Cabruca é uma metodologia desenvolvida pelos produtores. Eles plantam o cacau embaixo da Mata Atlântica, abre um pouquinho a copa para entrar o sol, eles fazem uma cabruca no dolmen, né? Para entrar um pouquinho de sol, e aí eles fazem um cacau que é melhor, é ecológico porque preserva a Mata Atlântica, precisa da sombra da Mata Atlântica, é um cacau gourmet, porque ele dá menos volume, mas com mais qualidade. Esse cacau é o cacau do sul da Bahia, é o cacau cabruca.
a expressão cabruca foi adotada pelo poder público, foi dimensionada, administrada pela CEPLAC, foi transformada em lei na Bahia. Tem um cacau com o nome, apelido cabruca. E esse é o cacau, e por incrível que pareça, né, não foi, só recentemente foi feita a certificação da identidade e chamaram ele de cacau sul da Bahia. Podiam ter chamado de cabruca, já né? todo mundo já conhecia, tinha o nome, era já o tinha nome esse dele, apelido. mas já chamaram de cacau do sul da Bahia por problemas políticos. Por Sim. que eu vou? Tem que ser o sul da Bahia. Então, é possível. Este é um exemplo de que dá para ressuscitar. Tem gente, empresas que estão exportando um cacau de alta qualidade, com uma tecnologia que o mundo quer e tem um nome próprio, tem um valor. O café do Cerrado e os vinhos da Serra Gaúcha também. Todos eles têm uma certificação. Na verdade, o Brasil tem 53 certificações, indicações geográficas aprovadas. E eu só para lembrar aqui, ó, camarão da Costa Negra do Ceará, artesanato de estanho de São João del Rei, cachaça do Paraty, panela de barro de goiabeira, opala, vinho do Vale dos Vinhedos, enfim, 53. Só em vinhos, a França tem 1.200. Nossa! 8 no Brasil. Champanhe, cognac, são tudo registrado no Brasil, da França. Sim. Para proteger-se. Pois não. Como nós temos só mais 3 minutos, eu pediria que você falasse o que você fez na Serra Gaúcha e que deu certo. Tá. Nós estamos valorizando o turismo como parte da cultura do território. Sim. E eu vou dizer assim, ó, quando você tem um produto com identidade territorial, ele tem vários benefícios. Eu vou lembrar só 3. O primeiro é quando você valoriza o produto, ele tem um valor que ele pode competir com um produto sem identidade, porque ele tem uma dupla identidade, a do mercado, as qualidades do produto, e a do nome do território dele, como nós estamos falando agora. E quando ele é exportado com esse nome, por exemplo, cacau do sul da Bahia, ele vende junto o sul da Bahia. Então, o sul da Bahia pode ser vendido, e a proposta que nós estamos fazendo lá no sul da Bahia é vender Jorge Amado. Nós estamos vendendo uma cultura chamada Jorge Amado. Jorge Amado brincava nesta região onde hoje tem esse cacau e nunca foi associado a isso. Sim, sim. Tem que associar. Os livros dele sempre citam. Então é um ciclo virtuoso. O produto valoriza o território e o território valoriza o produto. Tá? Sim. A segunda coisa é na produção também do desenvolvimento territorial. Quando você tem um investimento territorial na cidade, produto da cidade, você gera emprego na cidade, uma cadeia produtiva local sustentável de base local. Sim. Esse é um valor que está sendo feito em vários lugares de vários estados do Brasil e também lá na Serra Gaúcha, em Gramado, em Canela, em Garibaldi, etc. e tal. E tem uma terceira coisa que nós não vamos nem comentar agora, que é a capacidade do cara fazer o branding, a gestão da marca com o território ou sem o território ou com os dois ao mesmo tempo, mas não vai dar tempo de abordar aqui. Eu diria que quando eu refleti sobre por que o Brasil não faz isso, eu cheguei a uma conclusão. A Itália é um país minúsculo comparado com a dimensão do Brasil. Tá? O Brasil tem 200 milhões de cabeça de gado e a Itália deve ter 1/10 ou menos que isso. Então o cara tem que fazer um boi e um porco de altíssima qualidade, porque ele não pode fazer muito. Perfeitamente. Ele tem que fazer aquilo. Então, você acha, na sua mensagem de encerramento, nós temos que incentivar a qualificação daquilo que produzimos. Isso tem que ser através de câmaras de comércio? Toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. O que nós temos que fazer é acreditar que o nosso produto é tão bom quanto o importado, desde que a gente trabalhe para que ele seja. Então, toda ajuda é bem-vinda. Ajuda de governo, claro que é a bem-vinda. Por que não? É só você ter uma política pública de incentivo e resguardo e não de punição, que já ajuda. A Câmara de Comércio, evidentemente que é bem-vinda, aliás, muitas delas são bem-vindas. Associações empresariais, sem associação empresarial, você não consegue mobilizar
uma identidade territorial de um produto como o café do Cerrado, o vinho do Vale dos Vinhedos, ou o camarão da Costa Negra do Ceará. Não consegue. O inhame, tem o inhame de São Bento de Urânia, no Espírito Santo, que é precioso. Não dá para deixar na mão, não deixar esperar que apenas pequenos produtores possam fazer o trabalho sozinhos. E, na verdade, até mesmo comunidades de produção de família podem fazer um produto que valorize o seu território, a sua escultura. Atenção, todo produto que uma identidade territorial expressa uma cultura. A cultura de quem o produziu e valoriza um território aonde ele foi produzido. Então, vamos nos amar como pessoas, como nação, como comunidade, acreditar que a gente pode ter uma pamonha de Piracicaba que possa ser exportada. A pamonha de Piracicaba, que é vendido na rua hoje como um produto barato em São Paulo, se fosse europeia, alemã, por exemplo, ou italiana, estaria sendo vendida hoje, exportada para o mundo inteiro. Antes de encerrar, já estamos terminando, minha filha mora na Inglaterra e um dia fez um pouco de pão de queijo e levou lá. Os caras quase caíram. É isso aí. Bom, Rogério, obrigado por ter vindo até nossos estúdios. O programa Sustentabilidade valoriza sempre o produto, como você pode melhorar seus negócios, com uma visão sustentável. Siga-nos nas nossas redes sociais. Aqui, todas as quartas-feiras, ao vivo, ABC Repórter. Um grande abraço e até quarta que vem. Até mais. Até.